Olá, aluna! Olá, aluno do oitavo ano do estado de Pernambuco. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Giselma Alves e vim trabalhar com vocês mais uma vez com conteúdos de língua portuguesa. E aí, prontos e prontos para mais essa jornada de estudos? Então vamos lá! A gente vai trabalhar hoje com a estrutura de textos narrativos ficcionais, tá? A gente vai se debruçar um pouco mais sobre os elementos da narrativa. Claro que, como toda aula, sempre surgir uma atividade para vocês, a gente vai também trabalhar com a produção desses textos narrativos ficcionais. Nada muito assim rebuscado, né? Eu quero começar com um estímulo para que vocês possam levar isso para a sala de aula e daí vocês darem continuidade com o professor ou professora de vocês no presencial. Para que a gente possa entender bem o que é que a gente vai trabalhar hoje, eu vou mostrar para vocês quais são os objetivos da nossa aula. Olha o slide. Nós vamos analisar em textos narrativos ficcionais as diferentes formas de composição, as partes estruturantes, orientação, complicação, desfecho, os elementos da narrativa, o foco narrativo, o espaço, o tempo, o enredo e o seu papel na construção de sentidos. A gente até já trabalhou antes, em aulas aqui mesmo no KPE, sobre a estrutura dos textos narrativos. Agora a gente vai pôr mais em prática esse estudo. Mas para isso a gente precisa sempre estar relembrando o que são textos narrativos, como eles se comportam, como eles se estruturam, quais são seus elementos, né? Então vamos lá. O texto narrativo é um tipo de texto que esboça ações de personagens num determinado tempo e espaço. Mais uma vez, o texto narrativo é a relação de ação, ou melhor, ações entre personagens dentro de um tempo e um espaço determinado. Geralmente ele é escrito em prosa. Tem essa diferença, né? Tem o texto em prosa e tem o texto poema. É quando a gente trabalha ali o poema na divisão da página, não utilizando toda a margem da folha, mas metade geralmente, e não há a linha, o parágrafo, mas a estruturação de versos e estrofes. No caso desse gênero que a gente vai trabalhar hoje, a narrativa ficcional, a gente vai trabalhar com o oposto, que é a prosa. É o texto corrido, né? Claro que respeitando a estruturação dos parágrafos sempre. Mas a gente vai trabalhar com o texto em prosa e nele são narrados ou contados alguns fatos e acontecimentos. Como a gente está trabalhando com textos ficcionais, ou seja, faz parte só do nosso imaginário, da ficção, né? Nenhuma narração, nenhuma narrativa real, a não ser que você queira adicionar uma pitada de realidade ao seu texto ficcional. E alguns exemplos de textos narrativos são os romances, as novelas, os contos, as crônicas, a fábula. Todos esses fazem muito parte da nossa vida, né? Os romances como as Crônicas de Nárnia, que apesar de ter o nome crônica, não é uma crônica, é um romance. Tem o romance de Harry Potter, que vocês também conhecem muito, são diversos os romances ficcionais que fazem parte da nossa vida. Tem as novelas, os contos. Quem não gosta dessa narrativa curta, mas tão interessante que estimula a nossa imaginação? As crônicas, que são essas narrativas que narram bem ações ou melhor, vivências do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E as fábulas, né? Que são esses gêneros fictícios que trabalham com esses elementos, ou melhor, esses seres inanimados e sempre tem uma moral da história para nos trazer. A estrutura de todos esses textos narrativos ficcionais são basicamente a mesma. Vamos relembrar quais são? Olha aqui para o slide de novo. A estrutura da narrativa ela é composta por apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. A apresentação, que também é chamada de introdução, nessa parte inicial, o autor do texto, no caso vocês, irão apresentar os personagens, o local e o tempo em que se desenvolve a trama. Lembrem-se que a narração é a ação entre os personagens dentro de um determinado tempo
e espaço. Temos também o desenvolvimento. Aqui grande parte da história é desenvolvida com foco nas ações dos personagens. É quando os personagens começam a interagir um com os outros. E a gente tem depois desse início de desenvolvimento a parte mais importante, por assim dizer, que é o clímax. É a parte do desenvolvimento da história que designa o momento mais emocionante da nossa narrativa. É quando todos os problemas acontecem, é quando tudo fica sem controle dos personagens. E aí a gente tem um desfecho, também chamado de conclusão. Ele é determinado pela parte final da narrativa, onde a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo desenvolvidos e resolvidos, né? Outros elementos da narrativa que a gente vai se debruçar um pouco mais hoje é sobre o narrador, o enredo, o personagem, o espaço, o tempo. Então vamos lá, o que seria o narrador? O narrador é aquele que conta a história e ele pode se dividir entre narrador observador, narrador personagem e narrador onisciente. Eu já expliquei para vocês em outra aula aqui do Educa o que são esses, ou melhor, quem são esses narradores. O narrador observador é aquele que está ali, ó, só contando os fatos que ouviu ou que viu. Já o narrador personagem, além de contar os fatos, ele vive também a história, ele faz parte dela. E o narrador onisciente é aquele que tudo sabe, que tudo vê, inclusive o futuro dos personagens, ele também já conhece. O enredo trata-se da estrutura narrativa, ou seja, a trama em que se desenrola todas as ações dos personagens. São classificados em enredo linear e enredo não linear. O linear é aquele que vai seguir, né? O início e o meio e o fim da história. Já o não linear é quando a gente tem aqueles flashbacks, quando a gente inicia o nosso texto já pelo final. Nunca viram uma história como essa? Acredito que sim, principalmente em filmes. A gente já começa pelo final, aí depois volta lá para o início de toda a história. A gente vai ter também os personagens, né, que são aqueles que compõem a narrativa, sendo classificados em personagens principais, os protagonistas, e o antagonista, né, o vilão ou a vilã da história, e os personagens secundários, que são adjuvantes ou os coadjuvantes. A gente também tem como elemento da narrativa de extrema importância o tempo. E esse tempo ele está relacionado com a marcação dentro da narrativa. Por exemplo, é uma data ou um momento específico. O tempo ele pode ser cronológico ou psicológico. O tempo cronológico ele tem bem a ver assim, com uma data específica ou com o início, meio e fim da história realmente. O decorrer das ações dos personagens. Já o tempo psicológico, ele tem muito mais a ver com as nossas lembranças. E o espaço? O local onde a narrativa se desenvolve. Ela pode ocorrer em um ambiente físico, ou seja, nesse ambiente material que a gente se encontra, ou no ambiente psicológico, ou no ambiente social. O ambiente psicológico é aquele das nossas memórias, né? Para a gente terminar essa parte de estrutura, de lembranças, né, de revisão de todos esses elementos, a gente não pode deixar de focar também no foco narrativo. O que seria o foco narrativo? Em primeira ou em terceira pessoa, a narração vai se apresentar a você. E é assim que se designa o foco narrativo, ou o ponto de vista do narrador. Isto é, respectivamente, quando um dos personagens de alguma história é o narrador ou quando quem narra não faz parte do contexto. Já entenderam, né? Quando o personagem é o narrador, o foco narrativo vai estar sempre em primeira pessoa. Agora, quando o narrador não faz parte da história, mas só está contando aquilo que viu ou ouviu, o foco narrativo vai estar sempre em terceira pessoa. É sempre o ponto de vista que o narrador apresenta-se a você. O foco narrativo, nesse caso, a gente tem como exemplo, né, os tipos de narradores que a gente vai poder explorar na nossa produção da narração ficcional.
tem o narrador observador, como eu falei para vocês, aquele que está só acompanhando os fatos fora dele, né? Sem fazer parte, sem estar imerso em toda a história. Ao contrário do narrador personagem, esse sim, além de contar tudo, ele está ali inserido e vivenciando toda a trama. Para que a gente possa discutir um pouco mais sobre essa questão da narração ficcional, eu trouxe para vocês um trecho do conto A Cartomante de Machado de Assis. A gente vai fazer a leitura desse texto, desse trechinho do conto, vou explicar para vocês e aí eu vou lançar algumas perguntas. Claro que eu vou estar sempre orientando as respostas, mas isso tudo é só uma introdução para o que vocês vão fazer na escola ou até mesmo em casa, nos estudos individuais de vocês. Então vamos para o slide? Esse trecho começa assim. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito e que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a. Disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo e depois... Qual sabe? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua Guarda Velha. Se vocês prestaram atenção, nesse pequeno trecho que eu trouxe para vocês, já traz o foco narrativo, alguns personagens, o espaço e já dá ideia de tempo, né? O tempo trabalhado aqui nesse conto é o tempo cronológico. Ele vai estar sempre atrelado à questão do início, meio e fim das relações entre os personagens. É óbvio que em alguns momentos a gente vai encontrar na narração ficcional o tempo psicológico, quando a gente vai parando para voltar e fazer assim, a recapitulação de alguma lembrança. Mas o que vai predominar nesse texto narrativo ficcional, esse conto de Machado de Assis, é o tempo cronológico. Nesse momento a gente vê o diálogo, né? Primeiro o narrador está ali contando todo o processo da conversa entre Camilo e Rita, que são os personagens que não têm o nome citado, mas que eles já se apresentam aí no diálogo, nesse discurso direto entre os dois personagens, né? Aí a gente já vê a presença desses personagens expressos pelo diálogo e a citação também de um terceiro, que é Vilela também. Além da cartomante, que já fica subentendido, né? Que a Rita foi fazer uma consulta a uma cartomante para assuntos de seu interesse pessoal e amoroso. Outra coisa que fica expressa aí nesse trecho que eu trouxe para vocês é a questão do espaço. Vocês podem ver que é um espaço fixo, ou melhor, físico. Esse espaço é a Rua Guarda Velha. Machado, nos contos dele, gosta muito de trabalhar essa temática urbana, os contos urbanos. E ele detalha assim bem, apesar de serem contos, uma narração curta, mas ele sempre detalha bem esse espaço onde toda a história se desenvolve, estimulando bem a nossa memória, utilizando assim todos os recursos que ele tem, ou melhor, tinha, para fazer com que a gente entrasse nesse universo e imaginasse toda a ação dos personagens acontecendo. Ficou claro para vocês, então, como é que a gente faz a leitura identificando os elementos da narração ficcional? É possível reconhecer um fragmento do texto, dentro desse fragmento do texto, como a narrativa se comporta? A narração é a contação de histórias, né? Então, quando a gente for fazer uma narração, a gente tem que estar preocupado com todos os elementos, mas sem esquecer de transmitir os acontecimentos, as relações entre os personagens. E como eu tinha dito antes para vocês, não esqueçam de sempre determinar o tempo, o espaço, os personagens envolvidos e se ligar no foco narrativo. Eu quero que vocês entendam que na hora de produzir uma narração, não é simplesmente começar por era uma vez e sair contando a história, não.
para que o leitor possa realmente ser inserido, emergido nessa história que vocês estão criando, ele precisa visualizar todo o acontecimento. E para que isso ocorra, vocês precisam apresentar o tempo, o espaço em que tudo isso ocorre, dar características, dar detalhes, algumas pistas dos personagens, em alguns casos simplesmente o nome. E as ações que esse personagem vai desenvolvendo, a gente já vai imaginando como seja realmente as suas ações no dia a dia, se bem que é uma narrativa ficcional, Então esse dia a dia não ocorre, fica só no nosso imaginário. Mas é importante que vocês fiquem sempre atentos, que essas relações entre personagens precisam estar bem delimitadas, mas sem ficar tão metricamente estipulados e esquecer do envolvimento entre os personagens. Esse conto de Machado de Assis eu trago para vocês como sugestão de leitura. A Cartomante é um conto urbano e cheio também de tramas de suspense e um final surpreendente. Pode ser utilizado para vocês tanto para leitura, para compreensão realmente literária, de texto literário, uma narração ficcional, mas também pode ser utilizado como exemplo para que vocês iniciem a própria produção textual de vocês. E aí, prontos e prontos para iniciar essa leitura de narração ficcional dentro da literatura brasileira? Já começando com um clássico, hein? Vamos embora? Espero que vocês tenham gostado da sugestão de hoje. Coloquem em prática tanto a leitura quanto a produção textual e não esqueçam que as aulas de língua portuguesa elas não se limitam ao espaço da sala de aula. Elas estão inseridas no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz e pensa. Então, leva para a tua vida todos os conhecimentos que vocês vão adquirindo. Espero ter contribuído com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!